É isso mesmo que você viu, um guia rápido e simples de como analisar uma empresa. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Criador da Fortuna e hoje, galera, nós iremos falar sobre como escolher as melhores empresas, assim, as melhores ações, tá? É sem enrolação, sério, confere esse guia. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like, fortalece aí, tô trazendo vídeo toda semana aí, vou trazer novos quadros para vocês aqui no canal. Tamo junto. Bora começar, galera. Aqui a gente vai falar sobre 5 passos de como escolher uma ação, tá? E é muito simples. Seguinte, bora começar. O primeiro passo é o mais, vamos dizer, o mais simples, mas é o mais complexo a se fazer. É a lista de competência. O que seria uma lista de competência? É você saber o que aquela empresa, aquele negócio ela faz. Então você vai pensar assim, ó, uma empresa aérea, como que ela gera o lucro, como que funciona, vamos dizer, a aeronave, como funciona guardar, todos os custos. Você precisa entender a fundo a empresa. Lógico, você pode pegar uma empresa aérea e começar a estudar, entender como as empresas aéreas funcionam. Mas se você quer escolher de forma rápida, tipo assim, eu quero já fazer uma carteira daqui, sei lá, 1-2 semanas, você já vai na sua lista de competências. Então, ó, eu sei como um banco funciona, eu sei como o setor elétrico funciona, eu entendo o saneamento. Você pega empresas que você entende. O Warren Buffett, ele faz isso, ele só investe naquilo que ele conhece, tá? Isso é tipo meio que uma regra dele. É igual a Apple mesmo. Ele fala que a Apple, ela não é uma empresa de tecnologia, e sim uma empresa focada em pessoas. E o Warren Buffett, ele é especialista em pessoas. Como eu tinha dito antes, eu não sei muito bem empresas aéreas, mas eu entendo o setor elétrico. Então o que eu faço? Eu vou fazer todos os próximos passos no setor elétrico e sempre ler fatos relevantes, notas que os diretores publicam, a gerência publica, e sempre analisar o release trimestral dessa empresa. E o melhor seria, se você não quer analisar trimestralmente, você analisa anualmente, tá? Alguma opção que você pode ter. O segundo passo, ele é super simples, é o filtro, né? O famoso filtro. O que seria o filtro? Você vai pegar o conglomerado de 400 empresas, né? Que tem hoje mais ou menos listada na nossa bolsa. E vai ver, pô, essa daqui tem lucro negativo. Pô, não invisto em empresa com lucro negativo. Essa daqui, ela tem patrimônio negativo. Pô, não invisto em empresas. E aí você vai se pensar, pô, mas é difícil achar esses dados super fácil. Então eu já vou te dar uma dica. Use PL, preço sobre lucro, e ROI. Vou até falar para vocês, veja esse vídeo aqui, é um complemento de indicadores, tá? Para vocês, vai se completar certinho esse vídeo. Seguinte, por que eu uso o PL e o ROI para fazer o filtro? Porque o PL, ele indica o lucro negativo, então se o PL for negativo, quer dizer que o lucro ele é negativo, e se o PL for positivo e o ROI for negativo, quer dizer que o patrimônio líquido é negativo. Então eu não invisto em empresas, tá? Que estejam tanto com PL negativo quanto com ROI negativo. Esse é meu primeiro filtro. O problema do filtro aqui, já vou, lógico, esclarecer, porque existe problemas, é que você perde oportunidade de turnaround. Tipo a Magazine Luiza. Ela tinha uma gestão horrível, tinha números horríveis, mas aí ela mudou a gestão dela. Então ela conseguiu mudar a gestão dela, mudar a estratégia, mudar a empresa como um todo e assim virar uma grande empresa, hoje apresentando resultados enormes, tá? Isso por que eu falo para quem tá começando fazer esse tipo de filtro? Porque essas empresas são muito mais complexas de analisar. Você tem que analisar a recuperação, você tem que, se é uma empresa que está entrando em recuperação judicial, você tem que olhar ela inteira, você tem que ver como que tá sendo a recuperação e ver se é possível essa recuperação, tá? Eu não indico que pessoas que estejam começando invistam em empresas que são de turnaround, na minha opinião, tá? Mas aí você faz o que você quiser, porque isso aqui também não é uma recomendação. Você pode fazer o que você quiser, só tô dizendo que eu não acho viável fazer. O terceiro passo é o que todo mundo fala, pô, bora ver os indicadores, tá? Os indicadores, a matemática por trás das empresas. Então o que eu gosto de olhar? O EBIT, que seria o lucro operacional. Então, depois de todas as despesas operacionais, depois de todos os ganhos operacionais, você encontra o EBIT. Mas você vai falar, mas e o lucro líquido? O lucro líquido é porque vai entrar resultados não financeiros aqui, tá? Então vai entrar algum pagamento de dívida e resultados não financeiros, às vezes de algum investimento. É por isso que eu não foco tanto no lucro líquido, mas eu foco no EBIT
e no EBITDA, tá? O EBITDA é porque ele tem uma geração de caixa, é quanto a empresa consegue gerar de caixa em relação à operação. Porque a depreciação e a amortização, ela não sai do bolso da empresa. Aquele valor ali, ele não sai do bolso da empresa. Aquilo lá, às vezes, é contabilizado, tipo, vamos dizer, se o equipamento é trocado de 5 em 5 anos, é várias fatias que eles vão colocando, vamos dizer, para chegar daqui nos próximos 5 anos e renovar o equipamento. É por isso que funciona desse jeito, eles acabam indo para caixa, eles usam dinheiro até para próprio se financiar. Aquele dinheiro que tá ali marcado. O segundo indicador que eu olho é a dívida líquida, galera. E não a dívida líquida pura, tá? Eu gosto de levar a dívida líquida sobre o EBITDA. Por quê? A dívida líquida é o quanto a empresa tem que pagar no curto e no longo prazo, certo? Desconsiderando o caixa. Então, dívida líquida é dívida bruta menos caixa que a empresa tem. Então eu olho dívida líquida sobre o EBITDA, porque o EBITDA é a geração de caixa, certo? Então eu vejo quantos EBITDA a empresa precisa para pagar a sua dívida. Normalmente esse cálculo é feito com dívida líquida total sobre o EBITDA de 12 meses, que seria de um ano. Quantos anos a empresa demoraria para pagar essa dívida, tá? Se ela tivesse que pagar por usar todo o EBITDA do ano. Então eu não sou fã de investir em empresas que estejam acima de 3. Mas é lógico, eu prefiro empresas que estejam menos. Porque menos alavancagem é melhor. Porque ela não está, vamos dizer, usando dinheiro de terceiros para financiar. Já que isso pode dar um problema. Se tiver uma crise, se tiver algum problema, a empresa ela vai ter um grande problema de juros sobre essa dívida, tá? E por quê? Lembre-se, não é uma análise exata, galera. Como você pode falar, pô, mas como assim não é uma análise exata? Cada setor tem um tipo de análise, porque o setor elétrico, às vezes, tem concessão de 20 anos. Pô, é lógico que a empresa pode se alavancar numa dívida maior para poder ter ela tem um tempo para pagar, ela tem muito contrato ainda para, vamos dizer, andar. Então, pô, é diferente de uma empresa que ela fecha contrato todo ano, o contrato é anual, ela não pode se alavancar porque ela não sabe se o contrato do ano que vem vai ser, vamos dizer, vai ser assinado, vai ter mesmo aquele lucro entrando. Então, eu fico ali entre 2 e 3 mais ou menos para empresas do setor elétrico e fico entre 1 e 2 para empresas normais, tá? Tipo, empresas, vamos dizer, não do setor elétrico, em geral. Porque o setor elétrico é o que mais, vamos dizer, é mudado nessa questão de dívida. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês de um setor que não pode se alavancar tanto é o setor de varejo. Porque varejo, ele é, vamos dizer, trimestral. Ela vai fazendo caixa trimestralmente do que ela vende. Então ela não pode se alavancar lá em, sei lá, 5 de alavancagem. A dívida líquida é altíssima, aí dá uma crise igual tivemos aqui, a empresa ela vai ter um problema gigantesco com a dívida. Por quê? Porque ela não vai ter caixa entrando, você entendeu? Então, é esse tipo de visão que você olha. Você tem que ter, por isso que eu falei, você tem que ter uma lista de competência, você tem que entender como funciona o negócio no geral, tá? O quarto passo é o passo mais chato, vou te falar. É o passo mais chato que realmente você tem que fazer, tá? Que também é um dos passos, é o passo mais chato, mas é um dos passos mais importantes, que é analisar o histórico geral da empresa. E quando eu digo histórico geral, é histórico de diretoria, gerência, fornecedores, clientes. Se aquele diretor tá há anos e anos na empresa, aí você compara a gerência desse diretor com como a empresa tá evoluindo, para você ver se esse diretor mesmo é bom, se esse CEO, né, é bom. E assim você vai indo, você tem que fazer toda um histórico, você tem que detalhar tudo para você conseguir investir seguro, galera. Porque esse guia aqui é para você chegar no final do dia e falar, pô, vou conseguir dormir tranquilo porque eu tô investindo em uma boa ação. Também tem que ver notícias sobre essa empresa, se ela já teve registrada em escândalo de corrupção. Eu não gosto de investir em empresas que tenham corrupção no meio, porque como que eu vou saber que na próxima vez que tiver alguma coisa, essa empresa não vai estar no meio? Igual, várias empresas entram em corrupção e as ações caem muito, tá? Agora você fala, pô, mas tá caindo, mas não é bom porque dá pra comprar mais? Não, porque ela foi num esquema e não necessariamente deu uma crise para você aproveitar as pessoas desesperadas. Ali as pessoas estão saindo porque elas veem risco naquela empresa, né? E o quinto passo
É o passo mais simples, tá? É o passo da felicidade, é o passo que você abre o home broker, que eu não disse nessa série como fazer essa compra. Então eu vou falar agora que é o quinto passo. Você abre o home broker, você abre uma conta na sua corretora, você vai abrir o home broker, vai colocar o ticker da empresa, sei lá, vai colocar, não é recomendação, vai colocar lá YouTube 4, VEG 3, MGLU 3, sei lá, TAEE 11, que é de Taesa, e vai finalizar sua compra, galera. Vai colocar a quantidade e, lógico, se você não vai comprar no mínimo 100 ações, você tem que colocar o F no final. E é isso, você compra a ação e aproveita os dividendos, aproveita os proventos, aproveita crescimento e os juros compostos, galera. E aí quando você tiver já sua carteira você aporta todo mês e faz a famosa bola de neve e fica tranquilo na sua vida quando você estiver mais velho, quando você tiver, sei lá, 50 anos, você vai falar, pô, agora as minhas ações já estão pagando minhas contas. E é isso, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui se vocês querem um próximo episódio que eu falo sobre outras coisas, falo sobre hedge, falo sobre ETFs, falo sobre ouro, criptomoedas, vocês que vão decidir essa parada. Se tiver aí alguns comentários, eu já agradeço. Muito obrigado a todos, falou e fiquem bem, galera.